Eu vou trabalhar com vocês agora o conteúdo Governos Populistas do Brasil. Então, os governos populistas do Brasil deram em um curto período de tempo, que foi dos anos de 1945 a 1964. Eu vou falar para vocês até o presidente JK, Juscelino Kubitschek. Veja bem, então nós tivemos o primeiro presidente populista que nós tivemos foi Getúlio Vargas, o principal de todos eles, mas no caso a gente não retrata ele como o primeiro aqui nesse texto aqui, nesse cenário. Primeiro a gente fala sobre Gaspar Dutra, que vai de 1946 até 1951. De 1951 nós vamos ter Getúlio Vargas, que volta no seu segundo mandato, e é interessante a gente analisar que Getúlio Vargas é o presidente que governou o Brasil por mais tempo. Getúlio Vargas governou o Brasil por 19 anos. Professor, quem que é Getúlio Vargas? Vê se você encontra a imagem do Getúlio Vargas aí para nós aí. Passa para frente aí, rapidão. Você viu agora ali o Getúlio Vargas, mas rapidão nós vamos achar ele ali. Só para você ver quem é o Getúlio Vargas. Esse aí é o Gaspar Dutra, o presidente Dutra. Esse é Getúlio. Getúlio Vargas governou o Brasil por 19 anos. Seu primeiro mandato aconteceu dos anos de 1930 a 1945. Qual foi a principal característica de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele tirou o Brasil daquele modelo agrário, daquele modelo arcaico, onde só se tinha mata, só se tinha sertão dentro do território brasileiro. Getúlio Vargas queria transformar o Brasil em um país industrial, em um país urbano industrial. Então era necessário desmistificar aquela imagem de atraso que existia dentro do nosso território. Getúlio Vargas, então, ele concorre à eleição do ano de 1929 para 30, só que Getúlio Vargas perde a eleição. E aí ele dá um golpe de Estado junto com os militares do sul do Brasil que o ajudam a dar esse golpe militar, fazendo com que Getúlio assuma o poder. Os militares queriam que Getúlio ficasse no governo brasileiro por pouco tempo. Mas para que seu governo perdurasse, Getúlio Vargas criou uma série de medidas, nas quais, entre elas, eu vou ressaltar para vocês o voto secreto, o voto feminino, né? Ele criou a CLT, que foram as leis trabalhistas. Ele se fez de pessoa mais próximo dos pobres, do povo. Ou seja, sempre os presidentes eram eleitos por eles mesmos, né? O voto não era aberto para o povo. Então, de certa forma, as pessoas não tinham relação com a política, somente os coronéis, né? Então, o chamado coronelismo, que vai na República Velha, ocorre porque as pessoas não têm um contato direto com o político. O coronel, inclusive, era uma pessoa de respeito. E aí o Getúlio Vargas ele quer desmistificar esse processo aí através dos vários direitos que ele cria para o povo. Além disso daí, ele vai utilizar do sistema de publicidade, como o rádio, para que as pessoas todos os dias tenham um contato com o presidente. Você já deve ter visto aquele programa de rádio A Voz do Brasil, onde todas as noites, né, às 7 horas da noite, você fica sabendo de tudo que ocorre dentro do governo. Quem criou esse programa foi o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, todas as noites, ele vinha e fazia uma oratória para o povo, para que o povo sentisse que conhecia o presidente. E ele cria também a jornada de trabalho, então cria os sindicatos. Então, de certa forma, o Getúlio Vargas vai ser o presidente que vai ter o maior contato com o povo. Daí o nome populismo, né? Então, essa era de 45 a 64 é a era populista, né? Dos governos com esse cunho mais socializado, né? De um cunho mais social. Então, o primeiro mandato de Getúlio Vargas vai de 1945, de 1930 até 1945. 15 anos. Getúlio Vargas, que iniciou através de uma... não entrou de forma eleita, né? Ele deu um golpe,
Depois que ele deu esse golpe, ele cria vários programas sociais, várias medidas diretas ao povo, mas com o passar do tempo, Getúlio Vargas vai se transformando em um ditador, vai perseguindo seus políticos, pessoas que são contrários a ele, passarão a ser perseguidos. E aí Getúlio Vargas encerra seu governo no ano de 1945. Mas forte inflação entra no Brasil. Vale ressaltar que no cenário mundial nós estávamos passando pela Segunda Guerra Mundial, e esse período de Segunda Guerra Mundial ninguém trazia mercadoria para cá. Então, de certa forma, isso fazia com que ocorresse grande crise econômica dentro do nosso país. E qual foi o cenário desse período? Forte inflação. Localiza aí o presidente Gaspar Dutra para mim. Olha lá. Esse é o presidente Dutra. Veja quais que foram as características do governo do presidente Dutra. Dutra foi de 46 a 51, como eu havia dito. Então, passa o slide aí para a gente ver quais que foram as características do Gaspar Dutra. Olha lá, ele construiu a rodovia Rio-São Paulo, Gaspar Dutra, que eu quero encontrar, a característica dele. Então ele construiu a rodovia que liga Rio a São Paulo, construiu Gaspar Dutra, acha aí, rapaz. Então ele construiu instalou a hidrelétrica do São Francisco, elaborou o Plano Salt. O que era o Plano Salt? Priorizava a saúde, a alimentação, os transportes, a energia, né? Foi um período de grande aumento inflacionário e, com certeza, diminuição do poder aquisitivo das pessoas, né? Fechamento dos cassinos, fim dos jogos de azar, e ele também pôs fim, né, ao Partido Comunista, fez fechar o Partido Comunista. E o presidente Dutra aproximou o Brasil dos Estados Unidos, pondo fim a qualquer iniciativa comunista dentro do nosso território. Então ele fecha o Partido Comunista, se aproxima dos Estados Unidos, fazendo com que o Brasil dê um passo, diga, não, nós não queremos o comunismo, nós queremos ser um país capitalista. Vale ressaltar também que você precisa entender o que é comunismo. Comunismo é uma forma de política, né, de política de governo, no qual tem como característica as pessoas viver de forma comunitária, dividindo os recursos, né? Nenhum país chegou ao comunismo. Os países chegaram ao socialismo, como é o caso de Cuba e Coreia do Norte. Ou seja, em Cuba quase todo mundo recebe ajuda do governo federal. Isso é socialismo. Em Cuba, quase todo mundo tem os mesmos direitos. Ah, professor, isso é bom. Bom em partes, mas o mundo capitalista traz riqueza, traz luxo, e isso hoje fascina as pessoas. Então nós vimos que Gaspar Dutra foi de 45 a 51, de 51 a 54 foi Getúlio Vargas. Veja as características do segundo mandato de Getúlio Vargas. Então ele usa o rádio como sua principal forma de chegar ao povo, então o povo tinha o rádio naquele período. Olha a música que ele colocava. No primeiro mandato ele não era tão velho, mas no segundo ele já era velho. Então olha lá, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, né? Então ele que não foi eleito da primeira vez, mas da segunda vez ele foi eleito pelo voto, né? Pode mudar o slide. Então, ele era um populista. Em 51 retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular, né, pelo PTB. Recebeu apoio de vários partidos, entre eles o PCB, PSP, e venceu em 50 com 48%. Né? Veja, pode mudar o slide. Olha lá as características de Getúlio Vargas. Nós vamos encerrar o nosso vídeo falando de Getúlio Vargas. Não vai dar para falar nem de Café Filho, nem de JK. Mas já vai dar para você entender um pouco, né? Então, o Getúlio Vargas, ele defendia o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Não aceita influências externas, como que ocorre hoje no Brasil. Hoje, a maioria das nossas indústrias são internacionais. Getúlio Vargas era contra esse modelo. Ele queria que as nossas empresas
fossem fortes dentro do nosso país. O trabalhismo, o populismo e a dominação de classe, né? Modernização acelerada do país, campanha, né, que criou a Petrobras, né? Em 50 vai ser criada a Petrobras, em 51 vai ser criada a Petrobras, e a campanha O Petróleo é Nosso, né? Criou também o Banco BNDES, hoje chama BNDES, na época ele criou o chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Bem, então em 54, Getúlio Vargas vai morrer com um tiro bem no rosto, no ouvido, né? Ele vai se suicidar graças a pressões externas. Então, os outros políticos forçavam uma renúncia de Getúlio Vargas porque o Brasil era necessário a entrada de capitais estrangeiros. O Brasil começava a entrar em crise, né? E os países estrangeiros começaram a criar mecanismos, principalmente mecanismos políticos, para que forçasse a deposição de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas falou: só saio deposto do meu governo dentro de um caixão, né? Deus a partir de um corpo. Então existe pode mudar o slide aí para você ver a célebre carta de renúncia dele. Pode mudar o slide para você ver. Pode passar. Olha aí, a carta que Getúlio Vargas, que foi encontrada junto de seu corpo. Aqui a arma que Getúlio Vargas utilizou para se matar, né? E vale ressaltar também que a crise no governo de Getúlio Vargas se deu principalmente em um atentado, quando o seu principal opositor, Carlos Lacerda, sofreu um atentado de carro. E esse principal atentado, esse atentado que se deu com Carlos Lacerda, principalmente foi porque